Então esse é o nosso primeiro vídeo do Prosa de Campeões, que vai ser um quadro para fazer o quê? Olha, eu acredito que a nossa ideia aqui é mostrar a cereja do bolo, né? Porque livros, técnicas, processos, discursos, tem muitos livros que falam sobre isso, mas tem aquela cereja do bolo que faz a diferença na hora É verdade, do é fazer o verdade, gol. é verdade. Quando a gente escuta a experiência do outro, o que ele está vivendo, o que ele acha, a gente aprende muito também, né? Sem dúvida. Uma coisa por exemplo, toda vez que hoje a prioridade é outra, mas na época que eu ia para o campo, né, fazia demonstração e tal, toda vez quando terminava eu queria saber o que é que eu aprendi, né, daquela demonstração, daquela apresentação. Como o foco é B2B, né, de empresa para empresa, ninguém compra na primeira visita, né, porque ele tem que avaliar outras opções, tem que ter outras pessoas que vão avaliar também para tomada de decisão em conjunto. Mas eu sempre procurava saber qual foi o aprendizado que eu tive naquela demonstração, naquela apresentação. E isso fez com que eu começasse a entender um pouco, na medida que ia conversando com o cliente, eu digo, opa, isso aqui lembra muito aquela apresentação que a gente fez e tal, então tem muita similaridade. Teve outra que dizia assim, olha, aconteceu isso aqui naquela apresentação, então não vou usar porque não deu certo. Então tem piadas que funcionam, até piadas que funcionam em uma região do Brasil, outra não funciona. É verdade, Entendeu? é verdade. Tem gente que é torcedor de time, né? Então coloca tudo no escritório falando do time, aí o pessoal fala assim, não, quando você vê isso, fale do time dele. Depende, você gosta de futebol? Você sabe se o time dele ganhou ou não? É verdade. Né? Se você acompanha, porque pode ser que seja um problema, né? Na hora que você vai falar, não fale disso não, hoje eu tô chateado. Não dá para ser fake, não dá para fingir que entende do negócio. Exatamente. Então isso esse aqui é o primeiro vídeo do Prosa de Campeões. Eu sou o Renato Maia, faço parte da equipe desse campeão. E como o programa é Prosa de Campeões, o nosso primeiro campeão vai ser você então, Carlão. Vamos em frente, é uma então honra. Solta a vinheta aí. Vamos lá. Então, Carlão, muitas pessoas já te conhecem, você já está na área de vendas consultivas, mercado B2B há muitos anos, mas para quem não te conhece, fala um pouco quem é você, um pouco da sua história, para quem está chegando agora te conhecer melhor. Então vamos lá, meu nome é Carlos, atualmente eu tenho 51 anos de idade, até os 36 anos de idade era considerado um rapaz velho, é o termo mesmo no Nordeste chamado, isso é chulo mesmo, era o cara que era sustentado pelos pais, morava na casa dos pais até os 36 anos de idade e era um baiacu, né? Baiacu é aquele peixe que você toca, né? Ele enche, então ele é muito raivoso, então eu diria para você que eu era um revoltado. Entendi. Então tudo que acontecia de ruim eu achava que eram fatores externos, né? Ou meu pai que me ajudou, a minha mãe que não me ajudou, ou alguma coisa menos a minha própria decisão, a minha própria escolha. Certo. Eu fui trabalhar num curso de informática, né? Aí quando a gente fala a idade, por isso que eu já falei a minha idade aqui, né? Eu trabalhei num curso de informática, não sei se eu posso falar o nome, não sei se ela ainda existe, certo. Né? Mas assim, essa empresa de informática, eu fui trabalhar para ser professor e eu era professor horista. Eu não era carteira assinada, né? Eu só ganhava pela quantidade de aulas que eu dava. Mas você tem que ser polivalente, você tem que dar aula de Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW, PageMaker, Photoshop. Na época tinha o Macromedia, né? Que era Flash, Dreamweaver, tem várias outras plataformas, Fireworks e tal. Então você tem que dar aula e você tem que dar aula de uma maneira que atraísse a atenção do aluno, porque se você desse uma aula que fosse chata, cansativa, o aluno, como ele é um aluno que ele paga pelo curso, ele vai dizer, não, eu não quero continuar no curso porque eu não estou entendendo, é muito complicado, então você tem que estar sempre interagindo com os alunos. E são alunos de vários níveis sociais, né? E na época, quando eu dava aula, ganhava na faixa de uns R$600, isso me incomodava porque... Isso por mês? Por mês. Por mês. Isso quando tinha muitas aulas, né? Entendi. E eu tinha uma coisa que eu vou falar para você, eu detestava. É mesmo? Se um dia a gente for fazer uma gincana e disser assim, Carlos, fala uma coisa que você detesta, eu vou te falar.
andar de ônibus. Meu amigo. Ah! E eu andava de ônibus. Então, pense num negócio que me incomodava. Então, o que acontecia? Eu ganhava esse valor e tinha que andar de ônibus todo dia para trabalhar. Mas eu queria mudar minha realidade, minha vida. Eu tinha muito sonho, mesmo com essa idade, 36 anos, tinha vontade de casar, ter filhos, ter liberdade financeira. E não via muita perspectiva nisso. E teve uma vez, esse fato aqui, talvez pouca gente sabe disso. Eu dava aula nesse curso e surgiu uma aula num sábado, num curso, só para uma plataforma. Tinha que ensinar lá uma ferramenta de editoração eletrônica. Certo. Ele disse assim, Carlos, é só um treinamento de um dia. Você topa assistir ou topa dar essa aula? Topava. Claro. Aí eu fui dar essa aula, né? Eu não me lembro agora o valor da passagem, eu acho que era 1,60, 1,80. E eu só tinha 1,60 e tinha 1,50 de troco. Eu só tinha 1,50. Então eu digo assim, cara, o que é que eu vou fazer, né? Eu só tenho o dinheiro da passagem e tenho 1,50, falta 10 centavos para eu voltar. Mas como a aula é só de hoje, então eu vou fazer a aula, terminar eu vou receber. Né? Então eu dei a aula, terminou aí no final da tarde. E na hora que eu fui receber, eles disseram assim, Carlos, você vai ter que vir segunda-feira, porque o financeiro é fechado dia de sábado e não tem como pagar. Isso me deixou numa situação complicada, porque eu estava com vergonha, né? Dizer, me arranja algum valor. Aí eu me lembro muito bem, isso foi muito marcante para mim. A moeda, tinha uma moeda, era R$1 e uma moeda de 50 centavos. Eu peguei que estava no bolso e coloquei no bolso da calça, né? Eu estava tirando do bolso da camisa e coloquei no bolso da calça. Aí a moeda cai. Chega, faz o barulho. Tem, 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 tem. E a pessoa que estava falando, então eram duas pessoas que estavam lá, tem uma que se segurou para rir assim, e isso me marcou muito, claro, né? Porque isso foi bem tal. Então quando eu peguei a moeda, andei 3,2 quilômetros. Eu andei a pé 3,2 quilômetros. Que valeram ali por 100 quilômetros, com certeza. De sapato social, na época, Nossa, com vergonha de entrar no ônibus e dizer assim, falta 10 centavos para eu chegar no terminal. Terminal não, no ponto. Sim. Eu poderia ter entrado, depois saído, né? E tal, mas eu não queria fazer esse tipo de coisa. Eu disse assim, não, essa vida não dá para viver dessa forma, eu tenho que procurar uma outra maneira. No outro dia, a coordenadora do curso ligou para mim. Não, detalhe, tem uma outra história paralela a essa. A gente dava aula dia de sábado, e a aula dia de sábado eram 3 horas cada aula. E tinha um colega que na hora do lanche ele ficava falando dos alunos deles, né? Como era um curso de informática, não era comum ter notebook, quem tinha... Hoje está disponível para, né? Tá mais fácil. Mas tinha um aluno lá que chegava com notebook azul, da Toshiba e tal. E o cara dizia, vixe, isso aí tem grana, isso aí tem tal. E ele contava que ele começou vendendo chocolate em caixa de sapato. Depois foi crescendo e abriu uma distribuidora. E eu gostava dessas histórias de superação, porque eu dizia assim, um dia eu vou chegar lá e tal. Aí, conclusão, voltando agora, né? Quando eu fui andando até o kitnet que eu morava, eu disse, não, isso vai mudar, não sei como, mas com fé em Deus isso vai acontecer, não vai continuar dessa forma. No outro dia, a coordenadora do curso me ligou e fez assim, Carlos, eu preciso que você venha dar uma aula hoje à noite, amanhã à noite, porque nenhum professor está com disponibilidade para atender essa aula. Eu fiquei alegre, com vontade de ir, porque eu pensava que ia pegar a turma, né? Que eu ia ganhar mais turma. Ela disse assim, não, Carlos, você só vai dar essa aula. Então, eu ganhava R$6, R$6,50 no valor da aula, e a passagem era R$1,60. Eu digo, rapaz, eu pegar um ônibus de R$1,60, fazendo aquilo que eu mais odiava, né? E para assistir, para receber 6 e pouco de aula e pegar R$1,60 de volta, aí eu entendi porque nenhum quis, né? E na época a coordenadora disse assim, cara, você consegue me ajudar? Você não vai pegar a turma, é só para dar essa aula. Eu disse, não, vou. E como nada é por acaso, eu fui dar essa aula. Era uma aula de 9 às 10h30.
a turma já estava cansada, quem assiste essas aulas à noite já chega do trabalho cansado e tal. E eu queria brincar, interagir com a turma. Aí eu vi que a turma estava cansada do dia. Eu disse, olha, deixa eu contar uma história para vocês, a importância de vocês se prepararem, se qualificarem. Aí eu contei a história do cara que tinha uma distribuidora, que começou vendendo chocolate e tal. E eu ia dando detalhes, porque eu gostava da história e eu dei detalhes. Aí tem uma pessoa que começou a dizer assim, não, mas esse cara vendia o quê? Que tipo de chocolate? Eu comecei a falar e tal. Eu disse, você conhece ele? Ele disse, rapaz, esse cara sou eu. Eu digo, nossa, bicho, é você? Então você é aluno do professor tal, tal, tal. Eu falei alguma mentira? Ele disse, não, a minha história é essa mesmo, parabéns, aí você memorizou e tal. Aí ficou uma amizade só desse dia. Na sexta-feira tinha um laboratório, que a turma ia só para estudar, né? As aulas eram de segunda a quinta e dia de sábado. E na sexta-feira era aula para você ir lá só acessar a internet. Hoje isso não faz sentido. Mas na época o pessoal ia para ficar navegando. Então você ficava lá para olhar. Então toda vez que ele chegava, ele me olhava e sabia em que laboratório eu estava, e ele ia para o laboratório que eu estava. Aí abria o notebook dele e tal. Mas ele sempre queria bater um papo comigo. E não sei se vocês notaram, que gosta de um lanchinho. E tinha um trailer na frente, que aqui em Goiânia chama de pit dog, né? Tinha um trailer na frente, rapaz, que quando começava o lanche da noite, o cheirinho, eu digo, nossa, bicho, né? Não dava para comer aquilo, né? Aí ele chegava do trabalho, ele ia lanchar, e quando ele me vê, ele fala, Carlão, vem cá. Eu digo, e aí, cara, quer comer alguma coisa? Não precisa, mas a barriga dizia, pede, né? Aí, não, pede aí não. Ele fala assim, ó, eu vou comer isso aqui, traz 2. Aí eu ia lá, aproveitava, né? Para não estragar, né? Para não fazer desfeita, para não fazer desfeita, né? Desonrar lá um convite. Aí a gente começou a conversar nas aulas de laboratório, eu nunca peguei a turma dele, só na aula de laboratório. Ele me falou que tinha necessidade de uma pessoa que mexesse na área de informática, na empresa dele e tal. Eu percebi que era uma maneira, uma forma subliminar de me convidar para ir na empresa dele. Mas eu indiquei uma aluna que era da turma, que era muito competente. Eu falei para ela, ela se interessou, ela foi lá, ele contratou, mas sempre conversava comigo para dizer assim, cara, vem aqui na empresa e tal. Eu fui de ônibus, né? Para um outro bairro lá que é um pouco distante, e a gente começou a conversar. Resumo da obra, ele me fez o convite para trabalhar lá, dando apoio a ele em 3 dias da semana, né? Como eu dava aula e eu não era carteira assinada, era horista, né? Então quando tinha vaga eu ia para lá, de ônibus, né? Daquele jeito lá. Aí a gente falou eles usavam um sistema de gestão. Na época eu sugeri que trocasse, porque estava com algumas limitações no processo. Eles disse, Carlos, então escolhe um sistema aí no mercado. Aí eu fui procurar no mercado. Aí foi quando eu descobri uma empresa que desenvolve sistema para aquele segmento. A empresa é daqui de Goiânia, né? E eu sugeri uma demonstração. E na época veio o dono, eu nem sabia que o dono estava lá em Fortaleza. Ele veio no carro da empresa, era um Uno na época lá, um Uno da empresa. Ele foi fazer a demonstração, depois a gente foi visitar um cliente para ver o sistema rodando. Foi quando eu sugeri a troca do sistema e eu fui o gerente de projeto. Né? O gerente de projeto é aquele profissional que quando você fecha a compra de um sistema, você fica responsável por fazer toda a implantação e replicar o conhecimento. Nunca tinha implementado sistema, mas como era da área de software, né? Aí eu fui o gerente de projeto. Essa empresa tinha 2 sócios, irmãos, eles decidiram se separar. Então o irmão que me convidou, né, para trabalhar lá, eu tenho muita gratidão por ele, mas ele era o cara mais de operação, mas o mais estratégico era o outro. Então quando eles decidiram se separar, eu disse assim, olha, se eu ficar com um irmão que me convidou, ele não é um cara estratégico, então eu posso ir para um caminho que não dê certo. E se eu ficar com outro, né, seria na minha visão, uma ingratidão, né, de ficar com outro irmão. Aí eu decidi sair da empresa. Aí para onde foi que eu voltei? Não acredito. Pro curso. Isso para mim foi vamos dizer assim, um vale, né, porque eu tinha que voltar para aquela situação financeira, horista e tal.
Por sorte, né, como a saída foi muito correta, né, a gente não saiu sem prejudicar nenhuma turma, surgiu eles deram outra oportunidade, só que tinha um amigo meu, que na época, quando eu fiquei responsável pela área de sistema, eu convidei ele, que era professor também de lá, para trabalhar comigo. Aí quando houve a separação, ele acabou indo trabalhar na empresa que implantou o sistema. Certo. Aí quando eu voltei para o curso de informática, ele disse assim, cara, surgiu uma vaga para vender sistema aqui no Nordeste. E eu disse que tem tudo a ver com você. Ele disse, Ombro, eu nunca vendi nada na vida. Eu nunca vendi nada na vida. Não, tem tudo a ver com você, você conhece o segmento e tal. E, cara, o pessoal já me deu uma chance de voltar, né, para dar aula, isso, aquilo. Se eu sair agora com 35 anos de idade, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, aquela coisa toda. Não, cara, vai. Aí o que foi que ele fez? Ele ficou esperando eu terminar a aula. Ele morava no mesmo bairro, era lá em Fortaleza, no mesmo bairro do curso. E ele ficou esperando, 10 horas da noite, lá, esperando para me convencer para eu ir no outro dia para uma reunião com o diretor comercial, que ele estava lá, ia voltar para Goiânia no outro dia. Voltaria para Goiânia no outro dia. Ele disse, cara, você tem que ir e tal. E eu disse, não, eu vou porque pela amizade, né, assim como ele me ajudou na outra empresa e tal. Aí eu fui, né, falar com o dono, com o diretor comercial. Tinha uma sede lá em Fortaleza, da empresa. Aí ele começou a conversar comigo. Como eu conhecia o sistema, porque eu já fui usuário e eu tinha implantado, então eu falava muito das rotinas do sistema. Mas eu tinha que trabalhar com venda. Uma coisa é usar o sistema, fala daquilo que você usa, outra coisa é vender. Como é que eu iria mostrar os benefícios desse produto, né? Aí ele disse assim, cara, você topa o serviço e tal. Na época, eu me lembro muito bem, o salário era R$ 1.500. Eu digo, opa, R$ 600, horista. Já era diferente. Nossa, tal. Só que você tem que ir para Goiânia. Certo. Eu só tinha viajado de avião uma vez, com 19 anos de idade, 18 para 19, quando meu pai foi transferido de Recife para Fortaleza. Aí a empresa pagou a viagem. Era no voo da Transbrasil, então a turma já sabe que isso. Você já falou a idade, já falou a idade, já tá certo. E eu tinha que viajar para Goiânia. Então, fazer check-in, fazer check-out, saber cadeira do voo, isso era tudo novidade para mim, porque na época já fizeram tudo. Aí eu fui lá detalhe aqui que é importante. A minha rescisão foi R$ 500. Quando eu saí da distribuidora, eles não assinaram carteira, não pagaram, e eles registraram e recebi R$ 500 de rescisão. Aí eu comprei um Nokia 1100, um branquinho da lanterninha, tem até hoje, funciona, tá lá, tem um valor sentimental muito grande, e estava com R$ 300 no bolso. Tem uma avenida em Fortaleza chamada Avenida Santos Dumont, é a avenida que vai para Praia do Futuro. E tinha uma loja, acho que ainda tem essa loja lá em Fortaleza, que eu comprei esse celular. Quando eu comprei esse celular, atravessei essa avenida, tinha um meio-fio, eu olhei assim, fechei os olhos, cara, pra que viver? Eu dei vontade de fechar os olhos assim, e a avenida era muito movimentada, muito movimentada. É a avenida que vai pra Praia do Futuro. Sim. Eu disse, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Porque nada deu certo. Mas eu sempre imaginava assim, não, tem muita coisa para acontecer. Não sei como. Então, quando eu peguei esse voo para Goiânia, eu tinha um Nokia, os R$ 300 já estava menorzinho, né? E a empresa chegou e fez assim, Carlos, o treinamento é de 2 semanas. Eu digo, não, beleza, né? Passagem, ida e volta, café da manhã e tal. Só que a gente não tem cartão corporativo. Né? Então você vai fazer o seguinte, você vai pagar o almoço e a janta, pegue as notas fiscais, pegue os recibos e você presta conta. E mais uma vez me lembrei daquela moedinha que caiu, a vergonha de nossa senhora. E a vergonha de dizer que não tinha o dinheiro para o almoço e a janta, né?
E o que eu fazia? Caprichava no café da manhã, bota Max, goiabinha, pega banana, pega de tudo para servir de almoço e janta, porque a água já estava incluso, né? Aham. Eu passei 2 semanas desse jeito. 2 semanas. Só Terminou? com o café da manhã. Só com café e reforçando no bolso, porque eu ia no café da manhã, lanchava, caprichava, Sim. né? E colocava no bolso os lanchinhos, né? E tal, para servir de almoço e janta, né? Porque eu não tinha como pagar e tal. Aí eu passei 2 semanas assim. Quando terminou esse período, né? Eles disseram assim: Carlos, agora eu preciso do seu computador para a gente instalar o sistema para quando você voltar para Fortaleza começar a apresentar o sistema para os clientes e tal. Eu disse: eu não tenho computador, né? Aí os caras olharam um para outro assim. Aí eu me lembro da moedinha lá, cada uma turma ria. Eu disse: cara, e agora, né? Disse assim: Carlos, olha, tem um computador lá na empresa do último vendedor que, se você quiser, a gente vai poder financiar, mas eu tenho que cobrar um juros de você e tal. E aí a gente foi negociando valores, ficou em 16 parcelas com juros de um notebook que já tinha pelo menos 1 ano de uso, mas estava bem conservado. Certo. Eu ganhava R$ 1.500, 16 parcelas de juros de um computador e não tinha outra opção. Aceitei. Voltei. Ah, e detalhe, na hora de voltar ele disse assim: então o computador tá lá. Agora, Carlos, carro você tem, né? Eu digo: nossa senhora. Eu digo: não, mas eu dou um jeito. Eu dou um jeito. Aí eu tive que engolir outras coisas, né? Que eu vou contar aqui para vocês. Aí eu voltei no voo sem dormir. Porque Goiânia, Brasília, Brasília, Fortaleza, né? Tem conexão, mas sem dormir. Porque eu imaginei, ganhava 600, ia ganhar 1.500, mas agora tem um financiamento de 16 meses para comprar um computador. E lá, não sei se o computador tá bom, mas eu acho que daria bom, mas eu teria que vender, nunca tinha vendido nada. Era tudo novo. Tudo novo, e eu tinha que engolir o orgulho de falar com meu pai, né, para ver se ele conseguiria emprestar o carro. E eu sempre tinha atrito com meu pai e minha mãe, né? Porque eu queria que eles não deveriam ter tido filhos sem ter condições de manter a qualidade de vida, mas eles sempre honraram, né? São pessoas simples, eu tenho muita gratidão com eles, mas eles sempre deram o que eles puderam dar. Sim. E foi de muito valor. Hoje eu tenho essa consciência, eu falo isso para eles, mas na época não. Na época, né? não tinha. Aí eu tinha que falar com ele. Né? Era um Palio EDX 1997 verde lodo. Então o carro já tinha 7, 8 anos de uso para vender um sistema que não é barato, que não é. Né? E tinha que visitar os clientes e tal. Então quando eu fui falar com ele, ele fez assim: não, pode usar. Eu disse: cara, ele não tem nenhuma obrigação de ceder o carro e tal. E uma das coisas que mais me marcou, que o carro ainda era financiado, era que quando eu pegava o carro para sair para visitar cliente, ele pegava o ônibus para resolver as coisas dele. E eu dizia: cara, não, como é que pode uma pessoa que... muito né? isso. Porque ele não tinha obrigação, ele já estava na idade que ele não precisava ter que passar por essa limitação, e isso me marcou muito. Então, eu fui fazer a primeira demonstração. Hombre, essa primeira demonstração, ela foi tão traumática, que esse cliente nunca comprou até hoje. Eu tenho o nome do cliente, não vou falar o nome do cliente. Você o traumatizou também. Ok? Até hoje, eu ainda fico procurando saber se esse cliente comprou. Essa empresa ainda existe. Entendi. Até hoje esse cliente nunca comprou, nem com outros vendedores, nem quando a empresa que eu trabalhava foi adquirida por um grande grupo. Então foi traumático. Então eu voltei e disse assim: cara, é um sinal, né? Eu começava a imaginar. Cara, ia ganhar mais, tem que financiar o computador, agora tem que usar o carro do meu pai, e tudo complicado. Fui fazer a primeira demonstração, foi pífia, né? Foi traumatizante, e se eu não tenho coragem de voltar para pedir uma vaga, porque a empresa disse que não teria mais vaga, né? Porque eu tinha que tomar a decisão que caminho ou continuava na empresa, porque ela já deu uma chance, né? Vai dar de novo, não daria certo, de cara, não sei o que eu vou fazer. Aí tinha um carro
tinha um carro, eu não me lembro qual era o modelo do carro, mas tinha, eu acho que era João 10:10. É um versículo da Bíblia, eu não sei falar aqui, mas tem uma parte que fala assim: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso, eu dizia assim, cara, então deve estar acontecendo alguma coisa errada, porque de abundância... Só de obstáculos. Só de bucho, só de problema, só de obstáculo. Então, o que eu falei? Eu disse assim, olha, a partir de hoje, eu vou fazer o que for necessário de forma ética, íntegra, a realizar os meus sonhos, né? Aí eu fui procurar na internet para saber como é que eu poderia melhorar o livro de poderia melhorar a venda. Aí eu procurei na internet, tinha um livro de venda, né? Aí eu comprei esse livro por R$39, financiado em 3 vezes no cartão de crédito com juros. E o cartão de crédito de quem era? Do pai. Patrocínio. Então, aí eu comecei a dizer, cara, por tudo que eu já fiz, reclamando, né, tal, o cara, cartão de crédito emprestava, o carro e assim por diante. E eu disse, nossa, o que eu vou fazer? Aí eu comprei o livro, eu recebi o livro e tinha uma agenda, marcaram uma reunião para um cliente em Teresina. Morava em Fortaleza na época, então eu comecei a viajar, né? Fui para Goiânia, ir de volta, então tinha que viajar para um cliente em Teresina. Eu disse, cara, eu não posso fazer feio, né, novamente com essa situação. Eu peguei esse livro, Renato, e li ele em 3 dias. Eu engoli esse livro. Devorou mesmo. E eu tive que preparar uma apresentação para encantar o cliente. Como eu dava aula e conhecia de processos, né, de ferramentas de apresentação, então eu preparei, ensaiei e tal. Eu namorava com a moça que hoje é minha esposa, e no quintal, né, da casa dela, eu peguei o computador, fui trabalhar lá no final de semana, né? Quem é do Nordeste gosta de um churrasquinho, as musiquinhas de forró e tal. Então a turma estava curtindo lá na casa e eu lá no quintal treinando, porque na segunda-feira eu ia visitar um cliente. Ia fazer a apresentação do produto. Isso. Já. E preparando a apresentação e tal, chegou de noite, né? Não dava certo eu ir para casa, né? Porque eu estava na casa dela. Então ela foi dormir, a família dela foi dormir. Eu disse, não, vou ficar aqui do lado de fora e tal, né? E quando eu terminar eu vou dormir. Aí eu disse, nossa, cara, eu tinha um banheiro do lado de fora, né? Sim. Tinha um banheiro eu tô pensando se vale a pena falar isso, então por isso que eu tinha um banheiro no quintal. Eu disse, não, eu vou usar o banheiro, né? Porque eu não queria entrar, atrapalhar e tal. Aí eu fui usar o banheiro. Quando eu vou fazer o número 2, termino e não tem papel. Eu digo, nossa, tudo... O que é que eu faço? As maiores provações. Aí deu um jeito lá, não vou entrar nesse detalhe. Aí, resumo da ópera, amanheceu o dia, doido para ir para casa, para tomar banho, para fazer de tudo, né? E o voo foi na segunda-feira de manhã. Então, eu treinei, ensaiei, eu não queria fazer feio, treinei o tempo que fosse necessário para ficar de forma mais natural possível. Aí eu viajei, era um voo de 5 horas da manhã, cheguei lá de 6 horas, e o cliente me recebeu, me levou para uma padaria, né, para a gente tomar café. Ele foi falando um pouco da empresa e depois levou lá para a própria empresa. Esse era o gerente, né, e foi me apresentar o dono. A gente começou a fazer a apresentação. Como eu tinha preparado a apresentação e tal, né, e eu me lembro do trauma que aconteceu na primeira demonstração. Isso foi um fato curioso, porque a gente conseguiu fazer a demonstração, a negociação, a precificação, a negociação e o fechamento na mesma visita. Na padaria? Quando saí da padaria, a gente foi para a distribuidora. Certo. E lá a gente conseguiu, pela manhã, fazer a demonstração do sistema, a precificação do produto, porque normalmente sistema de gestão você tem que entender a quantidade de usuários, tem que fazer perguntas para precificar o produto, né? Quantidade de usuários, horas de implantação, se tem filiais e assim por diante. E eu já deixei tudo pronto, eu tinha uma planilha, eu deixava tudo organizado e tal para ganhar tempo.
Ou seja, de acordo com o que ele te respondesse... Eu respondia para ele na hora. Foi bem mais preparado já, então. Exato. Eu queria fechar o máximo de portas, né, possível. Aí a gente conseguiu fazer a demonstração, a precificação, a negociação e o fechamento. Aí esse projeto, eu me lembro muito bem, foi R$40 mil. Certo. Né? O cliente pagou em 4 vezes, 4 de 10 mil, e a comissão era de 4%. Então eu ganhei R$1.600. Ganhei 1.500 de salário, com 1.600 de comissão, mesmo que fosse parcelado em 4 vezes, seria R$1.600. Eu digo, e o meu voo estava previsto voltar de 5 horas da tarde. Ele disse assim, Carlos, tem um voo de 1 hora da tarde. Se você tiver interesse, eu te levo no aeroporto, tem hotel? Ele disse, não, ia ficar até chegar o horário do voo. Ele disse, não, se quiser, eu te levo no aeroporto, se tiver alguma vaga, você já volta nesse voo. Aí eu digo, bora lá. Cheguei no aeroporto, eu falei lá, fui no guichê, ele disse, não, tem vaga. Então eu voltei, então eu estava de 2 horas, para ser mais exato, 3 horas eu estava em casa. Então em um dia eu ganhei 40 mil, 4 vezes 4, R$16.600 de comissão. Mesmo que não fosse de uma só vez, mas estava lá. Eu digo, peraí, rapaz. Parece que isso aqui é interessante. Eu acho que esse negócio aqui faz sentido. Então, a partir daí, eu comecei a preparar processos, né, materiais que me ajudassem a diminuir o ciclo da venda. Fazer com que eu encantasse o cliente na primeira abordagem, no primeiro contato. Por quê? Porque eu queria fazer com que essa venda tivesse um prazo mais curto possível para ele fechar. Então, isso eu começava a estudar, né? Na hora que eu tinha uma necessidade, eu comprava um livro. Porque como eu comprei o primeiro livro e deu certo, eu disse, não, então já sei. Se eu precisar de mais alguma informação, eu vou buscar né, nos livros. Então, hoje eu tenho muitos livros e a diferença é que eu lia muito rápido. E a qualidade que eu acredito que naquela época, para mim, fez muito sentido, é execução muito rápida. Então, quando a gente começou a fazer a venda, a gente vendia entre 3, no máximo 4 visitas. Né? E um produto de ticket médio alto não é fácil vender isso. Ninguém acorda com vontade de comprar sistema. É verdade. Né? Principalmente por esse valor. Então, a gente cresceu muito rápido. Tinha um grande vendedor, hoje ele é falecido, que eu tenho muita gratidão por ele também. O Jorjão, cara, mineiro, gente boníssima. O bicho era grandão, rapaz, umas mãos grandes. Quando você apertava a mão dele, parecia uma penca de banana. Assim. O bicho era grandão, a voz parecia locutor. Então, um cara que, quando tinha as feiras, de eventos, né, feiras de negócio, a dona da empresa que eu trabalhava, a dona Denise, ela dizia assim, olha, cola no Jorjão, que esse aí entende muito. Então, quando tinha as feiras, eu ficava do lado dele, prestando atenção. E toda vez que ele ia fazer uma demonstração, ele procurava a bolsa, eu pegava a bolsa, levava, né? Não tinha necessidade de fazer isso, mas eu queria estar aprendendo com ele, aprender muita coisa com ele. E nesse desenrolar, a gente terminou como um primeiro lugar de venda. A meta do ano era batida em agosto, né? Batida em agosto, aí a empresa fazia uma metinha. A gente superava a meta, então a gente tinha bônus e tal, né? Porque a área de software, quando eu treinava a equipe, né, da empresa, eu sempre dizia, olha, nós não temos problema de estoque. Então, quanto mais vender, mais a gente ganha. Né? Então, o que a gente fazia? Essa história é um pouquinho mais para frente, mas o que eu fazia? Eu tentava vender o mais rápido possível e a gente conseguia bater essas metas muito rápido, né? E eu não me atentava quem era primeiro lugar, quem era segundo, quem era terceiro. Eu queria ganhar X reais por mês, porque eu tinha como meta poder pagar a parcela do carro do meu pai, que era financiada, né, para eu sair daquela pressão pessoal, psicológica. Claro. E o meu sonho era poder comprar um carro para ele, né, porque era o desejo de, se ele me der essa oportunidade, retribuir, tal, né? né? E a gente conseguiu fazer isso, foi filmado. Para mim, até hoje, toda vez que eu tô meio underground, eu assisto, eu me lembro, porque isso tem muito valor. Então, o que acontece? Então, nesse período, a gente superou as metas de venda e cresceu muito rápido, né? Então, a meta do ano era batida em agosto e esse processo foi crescendo, até o ponto de surgir a oportunidade de ficar à frente de uma equipe de venda.
Mais uma vez, nunca tinha gerenciado, nunca nem tinha vendido e nem tinha gerenciado equipe nenhuma. E disseram, cara, você topa o desafio? Eu topo, né? Eu queria melhorar de vida, então o que é que eu fazia? A mesma coisa, buscava livros e para colocar em prática. Então eu lia, na época, acho que em torno de uns 4 livros por mês, né? E na época eu não tinha filho, né? Então dava para ler muito e aplicar muito, muito rápido isso, então fez com que a gente crescesse muito rápido. E toda vez que ia contratar alguém para a equipe de venda, o processo seletivo tinha a ver com meta pessoal, que eu acho que é um dos assuntos que a gente vai discutir em outras reuniões, porque toda vez que você vai contratar um profissional de vendas, onde ele não tem meta pessoal, não treine nada com ele. Aí é falando de cereja do bolo, né? Certo, essa então, é a sua visão. Eu não contrato, não contrato hoje e nem contratei na época que trabalhava nessa empresa nenhum vendedor que não tivesse meta pessoal, né? E não gostaria de contratar nenhum vendedor que não tivesse como primeira meta 6 meses do custo fixo dele em dinheiro. Então, por exemplo, se ele tem um padrão de vida de R$2.000, ele tem que ter pelo menos R$12.000 em patrimônio financeiro. Não patrimônio de carro, outro tipo de bem, mas ele tem que ter R$12.000 na conta. Certo. Okay? E ele não poderia usar esse dinheiro, ele tinha que ser uma reserva. Por quê? Porque eu dizia para ele que quando você tiver 6 meses do seu custo fixo em dinheiro, você se sente respeitado, você se sente honrado, ok? E automotivado. Porque toda vez que você contrata um vendedor que vive no limite, ele pode prometer aquilo que não tem, porque ele tem conta para pagar, ele tem que vender, tem que receber comissão e assim por diante. Isso gera um problema para a empresa e, consequentemente, para ele. Muito mais para a empresa, porque a empresa vai ter que ficar tendo que resolver um tipo de situação que não era para acontecer. Então, todo colaborador que eu contratei, né, eu tinha uma preocupação de ajudá-lo a conquistar os 6 meses do custo fixo dele em dinheiro. Então, a minha meta pessoal com o meu colaborador, com o meu vendedor, era, no primeiro ano, ajudá-lo a ter 6 meses do custo fixo em dinheiro. Certo. Por quê? Porque se eu ajudasse a ele ter isso, ele conseguia, a partir do próximo ano, ser automotivado e autogerenciável. Você não precisaria estar monitorando ele se ele estava fazendo ou não, porque quando ele se olhava no espelho, ele se sentia digno. Olha, eu conquistei através do meu trabalho, através do meu esforço, da minha dedicação. E o nosso time cresceu muito rápido, né? A gente conseguiu superar muitos resultados e isso ficou replicando. Né? Então, tem até um fato que aconteceu quando teve que contratar mais colaboradores num prazo curto, né? Porque a empresa crescia numa velocidade que a gente tinha que contratar muito rápido. Então o processo era assim, tem 6 candidatos, ok? Pessoal, qual é a meta pessoal de vocês que pode ser compartilhada financeiramente? Aí teve um colaborador que falou assim, cara, eu tenho vontade de ter uma Evoque. Nossa, cara, um grande carro. Mas qual o modelo? Então, a vermelha do teto branco e tal. Beleza. Liguei para a vendedora da loja, digo, vamos, amanhã eu tô levando um amigo meu que vai comprar, tá interessado no Evoque. Ele olhava assim e falava, cara, o que você vai fazer? O que você tá? Eu digo, amanhã pode vir com esse visual, tá legal, eu vou te pegar na sua casa, nós vamos dar uma voltinha de Evoque. Aí ele nem me conhecia direito, né? Ixi, Maria. Aí eu peguei ele no carro, levei lá, fulana, esse aqui é o colega que está interessado no carro. Aí ela ia atender, né? Então eu sento aqui no lado do motorista, ela sentava do lado do passageiro e eu ficava filmando e fotografando, né? Ela disse, olha, essa aqui é uma câmera, hoje eu não sei se tem esse recurso, né? Mas na época isso era legal. Ela é uma câmera dual view, quando você bota um DVD, hoje nem precisa, né? Bota um DVD, você assiste um filme, o passageiro, e a mesma tela tem um GPS. Então na mesma tela tem 2 visões, teto, né, câmera de todos os lugares e tal. Você pisa no freio, o carro desliga, tira o pé do freio, o carro liga e tal. Vamos dar uma volta. E eu filmando e fotografando. Quando terminou, a gente ia na loja, na mesa lá, disse assim, você tem um folder?
do carro? Tem. Quanto custa o carro? X reais. Quanto custa a revisão? Quanto custa a manutenção? A gente anotava tudo. Aí eu ia com ele numa papelaria, que era um cliente nosso, comprava um quadro, a gente chama lá em Fortaleza de flanelógrafo. Flanelógrafo? É aquele quadro que você coloca aqueles preguinhos lá. Sei qual é. Parece de cortiça, né? Aham. A gente chama lá de flanelógrafo. Aí eu comprava o quadro, colocava as fotos do carro, colocava os preços e as parcelas do carro e revelava as fotos dele dentro do carro e passava os vídeos para ele. Eu disse assim, cara, pronto, a meta sua está como é que eu diria para você? Geograficamente, não, tem um termo certo. A sua meta está estruturada, né? Tem o valor que você tem que pagar, qual é o valor da parcela e assim por diante, né? Então, eu mostrava para ele, então é a sua meta. Olha o valor da parcela, tanto. Agora eu vou te falar a meta de venda. Entendeu? Então, em 100% dos casos, a meta pessoal é maior do que a da empresa. Então, eu ajudava ele a bater a meta pessoal, porque por tabela batia da empresa. E eu falo para você, Renato, em 100% dos casos, não é 99%. Todos têm uma meta maior do que a meta da empresa. Então, toda vez que um gestor, né, vai falar sobre meta de empresa, busque entender a meta do seu colaborador. Do seu colaborador, que você vai ver que em 100% dos casos é muito maior. Então ajude a bater aquela meta, que por tabela bate a da empresa. Então quando eu estruturava isso, olha, aqui quanto é que você tem que pagar para ter o carro. Só que você tem um custo fixo. Então você tem que vender quanto aqui para ter isso? X reais. Agora, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você disse que seu custo fixo, pegando um exemplo, é 2 mil. Você tem 12 mil? Não, então pega o quadro, guarda. Vamos primeiro nesta... E eu vou te ajudar a ter os 12. Então vamos criar uma meta para te ajudar a ter os 12. E faria o que me comprometeria ainda no primeiro ano para ele conseguir fazer isso. Então focava em meta, processo, venda, número de reuniões, taxa de conversão e tal, mas a meta sempre era a dele. Então quando ele conseguia, no outro ano, poderia dar a meta que for, que ele conseguiria bater. Era batida. Por quê? Porque a meta pessoal já era maior. Ele conseguiu os 6, né? Então ele vai querer um outro objetivo. Então eu tenho muita satisfação quando eu tenho colaboradores que compartilham, que trocaram de carro, fizeram viagens, né, deles, ajudaram os familiares deles, né? Conseguiram realizar sonhos financeiros, né? Que é fazer viagem, curso, comprar aquilo que eles desejavam. Porque tem outros sonhos que são mais pessoais, mas a meta financeira está atrelada à venda. Então isso é muito estimulante quando eles compartilham, né, que realizou isso. Tem um fato, tem um caso, tenho amizade com todos eles até hoje, de um vendedor de São Paulo, que o sonho dele era comprar um caminhão para que o pai dele fizesse frete. Se eu não me engano, o pai dele tinha uma Kombi, eu não me lembro agora se era isso. E o sonho dele era comprar um caminhão para o pai dele para fazer frete. E o valor do caminhão, eu tenho isso em tudo documentado, né? Eu tenho as apresentações, era 110, era 120 mil, uma coisa assim. E não sei se ele vai ver esse vídeo, né? Acho que pouca gente sabe disso, só quem conviveu. Quando ele comprou o caminhão, bateu foto, compartilhou comigo e tal. Depois de uma semana, ou foi uma semana ou 2 semanas, me lembro o prazo, o pai dele faleceu. Poxa né? vida. Então isso foi muito marcante quando a gente teve a oportunidade de conversar. E a gente poderia imaginar que ele tivesse muito arrasado, né, com essa situação. Ele estava muito feliz. Por quê? Porque ele conseguiu a tempo isso, fazer isso pelo pai. E ele conviveu, né, bateu foto, todo mundo junto. Então assim, tem muitos depoimentos. Tem outros depoimentos aqui que falam de colaboradores que vendia cheiro verde na feira. Né, vendia produtos de centavos, hoje ele vende projetos de 1 milhão e milhares. Então conseguiu comprar sua casa própria, trocar de carro, dar qualidade de vida, escola, né, com qualidade e tal, ter um lazer, poder fazer isso. Então isso foi o que mais incentivava a gente conseguir superar os objetivos a cada ano. Porque
Quem é da área de vendas, meta todo ano. A única certeza que quem é da área de vendas é que meta todo ano sobe. Né? Certo. Então não adianta. Se você bateu meta ou não bateu meta esse ano, fica tranquilo que no ano que vem a meta vai ser maior. Vai ser maior. Né? Mas fica tranquilo que se você focar na sua meta pessoal e bater desse ano, você vai se sentir muito mais estimulado a superar a sua meta pessoal na próxima. Por quê? Porque você se sente automotivado e autogerenciável. O que é autogerenciável? Você não vai perder tempo com empresas na qual você não consegue ajudá-las com aquilo que você vende, né, ou com aquilo que você comercializa. Então isso é um dos objetivos que tem na empresa, né, na qual hoje eu sou proprietário, que a gente não vai vender para uma empresa que a gente não consegue gerar a transformação que ele precisa. Certo. Né? Hoje a gente tem uma empresa que trabalha com a prestação de serviços de prospecção. Né? Por quê? Porque vendedor, não sei se você sabe, a gente brinca lá que ele tem nódio. Nojo com ódio de fazer prospecção. Né? O vendedor gosta de fazer venda. Ele gosta de reunião. Isso. Ele é um atacante. Né? Ele gosta de fazer gol. Manda a bola para mim. Manda a bola para ele. Mas ele não quer ser o meio de campo, ele não quer ser o zagueiro. Então a gente criou uma empresa exatamente focada em ajudar os outros a conquistarem a independência financeira. Esse é o nosso propósito. Quando eu decidi abrir a CVS, foi com o intuito de ajudar as pessoas que trabalham conosco e as pessoas nas quais a gente presta conta a conquistar a sua independência financeira, através das vendas. Esse é o propósito. Agora, o mais interessante é que isso você não apenas tirou de nenhum dos livros que você leu, você viveu isso aí. Isso, exatamente. Isso deu certo primeiro com você, e você com muita inteligência foi notando, isso aqui dá certo, eu vou guardar. Isso aqui não deu, vamos tirar. Olha, eu não sei se vocês notaram, né? Não sei se vocês notaram, não sei se vocês notaram, eu não tenho um corpinho de bailarino espanhol. Não, né? Nós não notamos. Não sei se você notou, mas por qual motivo? Existe uma razão de ser, né? Quando eu era mais jovem, meus pais, quando a gente ia pra praia, tem até uma história, né, que diz que o cara, quando tem condições, o cara vai pra praia a hora que quiser, né? Mas o cara da família humilde, ele vai de 5 horas da manhã, porque ele tem que aproveitar a praia o máximo possível, né? Aí minha mãe fazia, nessa época eu morava em Recife, né? Minha mãe fazia as panelas com frango e farofa. Pra levar pra praia. Pra praia, porque, né, era um evento, meu amigo, né? Isso, vamos pra praia no domingo, bora. Aí minha mãe já virava à noite fazendo a farofinha e tal, colocava a panela, botava a tampa, pegava um pano assim, dava um nó, né, pra ficar tudo bonitinho assim e tal. Só que a gente comia onde? Na areia. Certo, cara? Você não sabia se era farofa, se era areia. Porque você tem que comer de colher e a poeira não, o vento com a areia e tal, e você comia croque-croque, e você não sabia gostoso. O que era. Aí eu dizia, nossa senhora, que ambiente meio desconfortável, mas com fome. Aí quando eu olhava os restaurantes assim na beira-mar, com aqueles carros estacionados, tudo lotado, né? Aí eu conversava com meu pai, com minha mãe, eu dizia assim, meu pai, cara, nossa, esses restaurantes tudo lotado e tal, né? Ele disse assim, não, meu filho, mas esses restaurantes aí é muito caro. Aí eu não entendia, eu dizia assim, mas caro por quê? Porque se fosse caro, tava cheio de gente, cheio de carro e tal. Aí quando ele falava uma coisa, Renato, hoje eu entendo o que ele falava, mas isso me doía muito. Na época que ele falava, eu, né, ficava muito... Na época eu ficava triste, depois eu fui ficando com raiva e hoje eu entendo, né, depois que a gente se torna pai e tal. Mas era o seguinte, quando ele tocava no meu ombro, ele fazia assim, meu filho, se conforme. Pense no negócio que me incomodava. Pronto, aquele dia da praia não tinha mais, não estava legal, entendeu? Então isso foi passando, e toda vez que eu queria ver uma coisa diferente, uma coisa melhor e tal, ele tinha ele falava nisso. Eu entendia na época de uma forma que não era que ele queria me passar, né? Então, por exemplo, quando a gente se mudou para Fortaleza, uma das coisas que eu gostava é de ir para Beira-Mar, né? A Beira-Mar de Fortaleza é muito movimentada, tem show de humor, tem artistas, né? É muito bonita, eu gosto muito de Fortaleza também.
né? Meus pais moram lá, né? Meu irmão também, tal. A família por parte de pai é toda de lá, por parte de mãe é de Recife. Então quando eu ia para Beira-Mar, eu dizia assim, pai, você já imaginou um cara morar da Miramar, amanhecer o dia, atravessa a pista, né? Já tá na E tal, já praia. faz uma caminhada, volta, toma uma aguinha de coco, né? E de noite vai assistir o show de humor, tem esses restaurantes aqui, tudo de primeira linha e tal. Aí passavam as motos bonitas, né? Aqueles gostos de moto. Pai, essa aqui é uma moto assim, anda de 0 a 100 a tantos quilômetros, não sei o quê. Essa aqui faz isso aqui. Ele olhava para mim e fazia, meu filho, se conforme. Eu digo, Era uma caramba, sensação de querer expandir e colocar uma era. forma. Era. Eu ficava muito incomodado porque o que eu entendia e o que ele queria dizer que era diferente. Hoje eu entendo, né? Depois que, como eu tinha falado, depois que casa, tem filho e tal, e a gente começa a conversar, que era o seguinte: quando ele falava se conforme, eu entendia assim: se conforme porque você não consegue. Entendeu? E eu entendo hoje, né? Depois que a gente começou, bem simples, né? Quarta série daquela época, tal, começou na empresa acabando buraco e é um campeão. Quando ele dizia se conforme é porque ele não podia dar. Isso. E eu entendia se conforme como você não consegue. Então isso me dava me incomodava muito. Então todas as vezes que eu tinha que fazer alguma coisa que eu acho que eu não conseguiria, aí eu me lembro dessa frase. Né? Se conforme. Aí eu dizia, não, agora eu topo o desafio e vamos fazer o que for necessário para atingir. Né? E hoje a gente mudou a frase, eu uso até essa frase com meu filho, né? Toda vez que tem algum desafio, ele fala assim, papai, eu não consigo, do campeão, isso, ele faz. Tá certo, aí ele vai atingir o objetivo e funciona. Né? Depois eu falo qual é a frase, certo. Né? Vale a pena falar hoje, eu marco outro dia para criar São muitas cerejas, então, são muitas cerejas. Então vamos marcar aí para uma próxima oportunidade. Então o que acontece? Quando ele falava isso, isso me incomodava. E um dos desejos que eu tinha era morar na Beira-Mar, ter tais motos, chegar de viagem na empresa, amanhecer o dia, atravessar a rua, fazer caminhada, aí tinha quilometragem, voltava, comprar uma de coco, comprar um peixinho lá com os pescadores, levar para casa, fazer lá, né, na hora. E tinha um detalhe, lá onde tinha a área dos pescadores, se você comprasse o peixe na hora, tinha um lugar que assava o peixe. R$5 o quilo. Então assim, quando a gente levava o peixe para casa, eu não ia trazer dor de cabeça para a esposa, né? Claro, ia ter que fazer o processo. Já então, chegava pronto. Isso era muito bom. E o que é que tem a ver com o corpinho de bailarino espanhol? Porque por muitos anos eu abri o cardápio e só olhava pelo lado direito. Só pelo preço. O cara olhava e dizia assim, R$3. O cara, ficha água mineral. Eu digo, nossa, outra aqui, R$4,50, batatinha frita. Não. Quando a situação foi melhorando, eu tenho o prazer de olhar pelo lado esquerdo. Então assim, hoje eu digo para você assim, eu tenho satisfação, né, de poder olhar pelo lado esquerdo e poder realizar os sonhos. Sim. E toda vez que eu estou no restaurante, eu estou em algum lugar, nesse momento me faz essa lembrança, essa né? lembrança. Então eu sempre agradeço. Sim. Quem tem a história como você teve, né? É constantemente uma realização. É constantemente, né? É muito bonita essa história mesmo. E uma coisa que é muito importante compartilhar é ajudar os outros a conquistarem também. Entendeu? Então, a CVS, ela foi criada exatamente para isso. Porque trabalhar em empresa e ganhar um bom salário, a gente consegue. Posso trabalhar hoje em qualquer empresa e dizer assim, me dá a oportunidade de trabalhar aqui, defina a meta, se eu não atingir a meta, você me contrata. Mas se eu atingir a meta, você vai me pagar, que nós combinamos aqui, eu não tenho medo de fazer isso. Mas o que me dá prazer é conseguir ajudar os outros a conquistarem a meta pessoal. Isso. Entendeu? Então, hoje, acho que
Tem um colaborador que entrou na empresa, em uma semana ele saiu. Por quê? Porque ele queria trabalhar na nossa empresa e queria trabalhar numa outra ao mesmo tempo. Disse assim, cara, você não vai conseguir trazer o resultado que você quer para você. Né? Disse, cara, mas me dá uma oportunidade de trabalhar na sua empresa, trabalhar em outra ao mesmo tempo. Eu trabalho meio expediente na sua. Na outra, disse, cara, se você conseguir me provar como é que você consegue fazer isso, mas me dá argumentos, porque eu te falo o seguinte, eu já vivenciei onde se você não priorizar aquilo que precisa ser feito, você não vai conseguir. Né? Então ele usou os argumentos que não me convenceram, disse, não, fica tranquilo. Tem um ditado que a gente fala também que é que ama liberta. Né? Então, cara, a gente faz a rescisão, vai trabalhar na outra empresa e no momento certo a gente volta a conversar. Ele trabalhou nessa empresa, não sei se um ano nessa empresa ou menos de um ano. Aí veio a pandemia, aquela coisa toda, ele saiu. Depois ele pediu para uma chance na empresa. Hoje a gente tem um departamento de RH. Eu disse, olha, hoje para você fazer parte do processo, não é uma decisão minha, né? Tem que ter um processo que a gente tem aqui dentro do perfil. Eu contei a história para a nossa psicóloga. Ela disse assim, Carlos, e aí, você quer que ele entre ou não? Eu disse, olha, faça o processo de forma profissional como você sempre faz. Mas uma das coisas que tem que estar clara é se ele vai se dedicar e fazer o que for necessário para atingir os objetivos. Porque a gente tem metas claras lá. Quem bate meta 6 meses consecutivos, a gente aumenta o salário. Se ele não bater 6 meses, pode ser 9 meses alternados, a gente aumenta o salário. Então a gente tem um programa de recompensas e hoje ele superou a meta durante 6 meses consecutivos. Ele não bateu a meta, ele superou a meta. Entendeu? Então a gente tem a meta, super meta, hiper meta, big meta e assim por diante. Ele vem superando as metas, mês a mês. E ele já passou por alguns desafios complicados, né? Ele já teve problema com saúde com filho e tal, e ele não estava com dinheiro na época e tal, e queria, não sabia o que fazer, e quando ele compartilhou com a gestora dele, a gestora veio conversar comigo, libera, adianta o valor para ele focar na saúde da família, para depois focar no trabalho. Então, assim, naquele mês ele superou ainda mais. Então, dá muito orgulho poder pagar bem, né? Pagar produtividade, né? Porque como eu ganhei através de produtividade, então é uma maneira de ajudar os outros a fazer isso. Então, a CVS ele nasceu exatamente com esse propósito. Se fosse para ganhar dinheiro, eu por muito tempo a gente investiu na empresa, né? E se fosse para ganhar dinheiro era mais fácil trabalhar em outras empresas, mas não seria o propósito. Né? Se a empresa vem crescendo hoje, a quantidade de funcionários que a gente contrata mês a mês, exatamente para ajudá-los a ter a liberdade de escolha e ajudar os nossos clientes também a conquistarem os seus resultados através da venda. Por isso que esse é o nosso propósito. Né? Eu acredito que esse papo aqui de campeão é para ajudar vocês também a conquistar a sua independência financeira através das vendas. Né? Eu acredito que é uma área em que você tem, como é que eu diria para você? Você é dono da empresa. Você é você é um sócio da empresa, porque o vendedor ele não tem meta, ele não tem teto. Quanto mais ele vender, mais ele ganha. Um dono, quanto mais a empresa cresce, mais prospera, mais ele ganha. Então você é um vendedor, você é um sócio, ok? Sem ter as outras preocupações de sócio, né? Faltou energia, teve um problema em algum departamento, alguma coisa, não. Você está focado em trazer o resultado. Então, isso é o que fez com que a gente conseguisse bater meta em todos os anos, em todos os anos. E uma coisa também que algumas vezes o pessoal sempre gosta de dizer assim, cara, mas tem alguma cereja do bolo, tem alguma dicasinha que você sugere, que você faz para conseguir bater meta sempre? Porque isso não é normal, né?
O vendedor tem picos e vales, tem mês que bate meta, tem mês que não bate. É o De que uma a maneira gente vê geral, por aí. isso, É o que né? a gente vê por E aí. como é que faz para bater meta todo mês, com uma meta maior, e a meta vai, né, sendo sempre maior e a gente vem superando e tal. Disse, olha, eu vou compartilhar uma coisa que eu faço, se vai funcionar para vocês ou não, vem funcionando para mim. Então eu faço isso com muita tranquilidade. Então toda vez que eu fechava com o cliente, né, eu voltava para o hotel e orava para o cliente para que ele crescesse, né, que a gente fizesse parte da solução. Né? Sim. Olha, que aquilo que eu estou vendendo ajude ele a prosperar, ajude ele a ser melhor do que o que ele está. Né? Que o que a gente está vendendo para ele, oferecendo para ele, atendendo ele fique melhor do que o que ele estava. Então, de lá para cá, a gente está superando isso mês a mês. Eu não acredito que seja só livros de venda, técnicas de venda, processo de venda e tal, né? Então, uma coisa que eu sempre tenho no meu celular é essa frase aqui, ó. Né? Aqui está na versão compartilhamento, mas toda vez que acontece alguma coisa, não sei se vai dar para ver, né? Em tudo dá graças, né? Que é Tessalonicenses 5,18. Então, tudo que acontece, eu procuro dar graça, independente do que acontecer, mesmo que aconteça alguma coisa que não é do jeito que a gente imaginava, dá graças. Tem até um fato muito curioso na época, e isso é uma prova de que Deus existe, eu acredito muito nisso, que eu tinha um sonho de vir morar em Goiânia, né? Porque como eu vinha para cá, eu gostava muito da qualidade de vida aqui, e surgiu uma oportunidade de eu vir para cá, uma função em que eu me tornaria gerente nacional de vendas. Só que eu viria sem ter os benefícios, assim, por exemplo, eu tinha um valor X e ganhava, mas se eu viesse para cá eu ia ganhar, sei lá, R$ 800 a mais no meu custo de transferência. Certo. Você sair de uma cidade do Nordeste para vir para cá, o custo é muito maior, né? Toda a logística, não é um processo fácil. E durante esse tempo eu fui gerente nacional, mas continuava morando em Fortaleza, mas eu viajei muito nessa época, e eu foquei muito nas outras regiões. E eu não foquei no Nordeste. Então, naquele ano, o Brasil bateu a meta, menos o Nordeste. Né? Então, o que é que eu fiz? Depois que a gente conseguiu trazer o resultado como um todo, mas o Nordeste não bateu a meta, de onde eu vim, eu estava preparado para vir para o outro ano, vir morar aqui em Goiânia. Na época, o CEO da empresa, quando eu fui falar com ele que eu já ia me mudar e tal, ele fez assim: Carlos, eu preciso de um apoio seu. Isso que é, o Nordeste não bateu meta. O Nordeste corresponde ao maior volume de venda e você contribuiu isso com esse resultado na época, e eu preciso de uma missão. Né? Eu disse: qual seria a missão? Ele fez assim: que você focasse no Nordeste. Né? Você focasse no Nordeste. E por esse motivo, você não seria mais gerente nacional e seria gerente Nordeste. Certo. Só que o gerente nacional, ele ganhava um percentual sobre a venda total do Brasil. O gerente Nordeste ganhava um percentual sobre a venda do Nordeste. Então, teoricamente, eu iria ganhar menos. Né? Mas ele disse assim: mas se você superar em 30% a venda do Nordeste, eu te garanto a mesma condição que você ganharia do Nacional. Aí você imagina voltando para casa, tendo que dizer para a família que não vai mais morar em Goiânia, tendo que dizer para a família que o cargo de gerência nacional teve um downgrade, né, para a gerência Nordeste. Isso mexeu muito comigo, muito. E essa frase aqui, né, me marcou bastante, né, em tudo das graças, e eu disse: o que é que eu vou fazer? Não que entra a questão do ego, né, entra a questão de vários momentos, eu coloquei como meta que naquele ano, se o Nordeste não batesse meta, eu pediria para sair da empresa. Que eu acreditava que se eu não pudesse contribuir,
prejudicar, eu não queria fazer parte do problema. E naquele ano foi um ano muito desafiador, foi um ano de crise, né, brasileira. E para resumir a história, as outras regiões não estavam conseguindo bater meta, o Nordeste estava batendo meta, e eles pediram para que a gente aumentasse a meta, porque as outras rebaixaram a meta. E eu disse assim, olha, a meta que foi estipulada nós vamos assumir. Cara, mas dá para você vender mais? Olha, quem é de vendas, onde puder vender, vamos vender. Você conseguiria assumir mais $500 mil? Eu digo, não. Aí todo mundo se juntou. Não, cara, o que é isso? Eu digo, não. A meta não foi essa? Não, vamos honrar a meta. Mas lembra que essa é a meta da empresa e a meta pessoal sempre é maior. Naquele ano a gente vendeu, né, chegou perto dos 500 mil que eles queriam. Mas aí não tinha se comprometido, mas entregou. E isso foi no último dia. E eu tive uma reunião com os 2 diretores. Eu falei para eles, olha, esse ano foi um ano de muita dor, né, pessoal, mas foi um ano de de busca de superação. Sim. Porque se o time não batesse a meta desse ano, eu perderia para sair, né? E isso foi bem marcante. E tem um fato curioso, que é o seguinte: todo ano a gente fazia um evento de tipo um Oscar, né? Então, por exemplo, essa aqui foi a melhor prospectora que mais agendou por mês, essa aqui que fechou as maiores contas, essa aqui foi a que teve mais número de reuniões em uma semana. Então a gente sempre criava métricas para que todos os colaboradores recebessem uma premiação. E era aqui em Goiânia, né? E nesse dia todo mundo recebeu uma premiação. E tem uma ordem hierárquica, né? Primeiro era a turma de pré-venda, depois a turma de venda e assim por diante. E depois passou da minha hierarquia. E eu não tinha ganhado nenhuma premiação. E o time ficou um pouco desconcertado, como diz assim, pô, todo mundo ganhou o prêmio né, o nosso gestor e tal não tinha ganhado. O que aconteceu? É que esse CEO, na época, ele já estava morando em São Paulo, né, porque a empresa foi adquirida por um grupo a maior da América Latina, e ele recebeu uma proposta para ir para São Paulo e tal. E nesse dia ele queria voltar e entregar uma surpresa. Então ele chegou naquele horário e ele disse assim, olha, eu tinha que vir aqui porque eu queria entregar em mãos, né? Ele me falou que teve um desafio para enfrentar, né? Mas ele me falou no final do ano, depois que entregou a meta, e eu não teria como deixar de vir até aqui e agradecer. Foi superado todas as metas, inclusive trouxe vendas a mais para equilibrar a venda. Eu queria fazer o convite. Aí ele me convidou, né, na frente lá de todo mundo, foi muito marcante. Aí eu subi, né? Aí ele chegou e fez assim: você quer falar alguma coisa? Eu disse assim: não. Eu queria convidar cada colaborador do time do Nordeste aqui para cima, e veio todo mundo, aí todo mundo se abraçando, todo mundo se agradecendo. Então foi muito marcante lá. E exatamente surgiu uma oportunidade no outro ano de vir com todos os status de diretoria. Então, se eu viria naquele dia, naquela época, com o valor de R$800, eu veio com todos os bônus de diretoria e tal, com custo de transferência e tal. Então, aí toda vez que eu tenho, por isso que eu tenho essa mensagem no celular, porque nem nos meus melhores sonhos né, viria de uma forma tão abençoada, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente olha uma coisa e fala assim, cara, não vai dar, não vai, mas, cara, faça a sua parte que ele vai fazer a dele. Então, é isso que eu sempre compartilho com a equipe, né? Entendi. Então, assim, você está fazendo o seu melhor com aquilo que você tem, fica tranquilo que a parte dele vai ser feita. Agora, se você não fizer a sua parte, não necessariamente ele tem a obrigação de fazer. Né? Tem uma música que eu acho muito legal, mas depois eu falo isso numa outra reunião, que tem a ver com
com a ressuscitação de Lázaro, né? Jesus chegou e chegou atrasado, né? Nossa, o Lázaro morreu e tal. Ele disse, onde é que ele está? Né? Por favor, removam a pedra, fez Lázaro, vem, né? Então, o que eu faço com a analogia dessas histórias, né? Principalmente da Bíblia? É que aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer. Então, retirar a pedra, Jesus pediu para tirar a pedra. Né? Então, ele poderia ter dito, voa a pedra, e a pedra voava. Né? Mas dizia assim, vem Lázaro, eu vi. Então, eu sempre gosto de repassar para a equipe que faça a sua parte da melhor forma que você puder. A consequência não depende de você. Né? Mas se você tem consciência de que está fazendo o seu melhor, em tudo dai graças. Vai vir no momento certo. Então, acho que é isso que eu quero compartilhar com vocês no papo de hoje, né? Para trabalhar sempre a meta pessoal de cada colaborador e ajudar o seu colaborador a atingir aquela meta. Não só procurar saber, só por procurar saber. Você ser comprometido 150% com isso. Porque na hora que ele consegue, e cada um deles consegue, esse processo vamos dizer assim, é poderoso. E todos ganham, né? Todos ganham. Todos ganham, todos, Renato, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Você ganha, o seu colaborador ganha, o cliente ganha, o cliente do cliente ganha. Né? É a corrente do bem. Por isso que nunca vá trabalhar numa empresa em que você não acredita naquilo que você está fazendo parte da solução. Né? Se você vai vender uma coisa que você não compraria se você fosse o perfil de cliente ideal, não faça isso não. Né? Cara, mas eu tenho conta para pagar, eu tenho... Em tudo dai graças, entendeu? Eu acho que vai surgir no momento certo de você trabalhar onde você pode fazer a diferença porque você acredita naquilo que você faz. Entendeu? Só para você ter uma base, eu tirava férias, eram 30 dias, né? Eu vendia as férias e continuava vendendo mesmo estando de férias. Então eu vendi no dia 31 de dezembro estando de férias. Mas eu não vendia como se fosse obrigação. Eu entendia que eu estava ajudando o cliente a melhorar de vida e por tabela melhorava também. Né? Então tem uma outra frase que eu gosto de falar com a equipe lá, é assim: quer resolver seu problema de venda, resolva o problema do cliente. Então, se você faz isso, por tabela, resolve o seu problema. Então, sempre com foco em ajudar o outro a atingir o objetivo dele. Que por tabela isso volta para você. Mas não fazer isso de forma dissimulada. Entendeu? Fazer isso de forma como um propósito de vida. Não dá para fingir que se importa. Não dá para fingir que aquilo ali realmente está sendo verdadeiro. Exatamente. Tem que ser verdadeiro. Eu acredito que a internet hoje está ajudando muito a gente ver quem realmente é verdadeiro, quem não é. Tem gente que promete uma coisa, fala que faz aquilo, mas você vai ver por trás é fogo de palha, né? Isso. Então, a gente fala, tem muitas frases que a gente fala lá na equipe para sintetizar. Uma delas é: campeão não é criado com atalho. Né? Não é porque você lê um livro que você vai se tornar um grande profissional. Agora, o que você lê, coloca em prática e vai corrigindo rápido, aí você vai melhorando a cada etapa. Então, quando você tem consciência disso, você não vai perder tempo com outro tipo de coisa. Né? Não vai perder tempo com outro tipo de coisa. Por isso que a meta tem que estar muito clara para você. A meta tem que estar muito clara para você. Então, se essa meta está clara para você e você acredita que tem condições, né, não precisa entender de tudo como atingir. Mas se você acredita e aquilo ali é o que você quer fazer, as circunstâncias vão acontecer para que você faça. Entendeu? Então, recapitulando, a gente transforma o sonho em meta. A meta pessoal, ela 100% das vezes será maior do que a da empresa e a corrente do bem está formada. Exatamente. Será que a gente libera isso? Tem que cobrar por isso aí, cara. Essa cereja do bolo tá demais. Isso faz muita diferença, independente de qualquer produto ou serviço que você comercialize, entendeu? Então, muitas vezes, as pessoas querem trabalhar naquela empresa porque aquela empresa ela é grande, ela é maior e tal. Mas você compraria, se você fosse cliente, aquilo que aquela empresa vende? Né? Se você tivesse o perfil de cliente ideal,
E se você não compra, não é tão fácil ser um grande profissional naquela área, porque você vai vender uma coisa que você não acredita, né? É verdade. Então, isso é uma preocupação que sempre tive quando a gente contrata um colaborador na empresa que a gente trabalhava e também hoje na empresa, né, que a gente tem a oportunidade de ficar à frente. E eu sempre falo para os gestores da operação, eu quero tê-los como sócio. Né? Eu quero tê-los como sócio exatamente porque na medida que eles conseguem atingir a meta pessoal deles, eles vão se sentir automotivados e autogerenciáveis e vai criar a corrente do bem para suas respectivas esposas, né, para os seus respectivos filhos e assim por diante, né, família. E assim por a diante. CVS Machine já é líder no Brasil no segmento. Ela é líder no segmento. Quando eu voltei do Vale do Silício, eu decidi abrir a empresa exatamente com esse objetivo, né? A gente está avaliando a possibilidade de buscar investidores a partir do ano que vem, Certo. porque ela foi testando muitos processos, muitas metodologias, mas com o propósito sempre de ajudar as pessoas que fazem parte dela e das empresas que a gente presta conta de ajudarem a conquistar os seus objetivos. Então, isso fez com que a gente atraísse muita gente boa para seguir esse mesmo propósito. Porque metodologia, processo de venda, você consegue ensinar, Certo. ok? Mas a mentalidade não, entendeu? Então, o que é que define um grande vendedor? Ou ele tem processo, ou ele tem técnica, ou ele tem discurso. O fora da curva ele tem uns 3. Mas o top ele tem uns 4, que é junto com a mentalidade. Então, processo, técnica, discurso, mas a mentalidade. Mas é a mentalidade que é o catalisador de tudo isso. Entendo. Né? Se você for vender uma coisa que você não acredita, você pode até vender, mas você não vai ser um dos melhores, não. É verdade. Aí você só vai atrair gente que pensa como você. A nossa ideia é atrair gente que queira ir para o próximo nível. Próximo nível. Ok? Carlos, foi muito bom ouvir a sua história. A gente já conhece, mas sempre tem uma coisinha ou outra que a gente fica sabendo e cada vez te admirando mais. Amém. Então, os próximos programas, teremos convidados, teremos pessoas aí. A gente quer convidar vários colaboradores que estiveram junto conosco nessa jornada e eles poderem compartilhar também algumas histórias que a gente vivenciou junto e algumas histórias que com certeza eles vivenciaram também, né, sozinho ou com outros colegas também. Eles têm muitas histórias. Quando a gente se reunia, eles contavam coisas que eram fantásticas, entendeu? E eles passaram por isso, né? Então eles são prova viva do método e de tudo que deu certo essa jornada toda. Eu tenho gravações aqui de muitos anos que eu tenho uma preocupação muito em manter o backup, né? Certo. Porque quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu tenho depoimentos de esposa, de colaborador, de pessoas que trabalharam comigo, eu tenho depoimento de pessoas, parentes deles, né? Porque isso, de uma certa forma, contribuiu de forma muito positiva para eles também. Entendeu? No momento certo a gente compartilha aí. Vai ser bom, vai ser excelente. Não, então hoje foi isso. Fica aí o vídeo para ver a história do Carlão, desse campeão. E até os próximos episódios, né? Vai ter muita novidade aí. Vai ter muita novidade. Valeu, pessoal!